Moraes entende que lei nenhuma contra ele prospera. Ele se sente muito acima da lei. Ou seja, há anos-luz da Constituição e da Justiça. Para ele, contra ele, nada prevalece. Ele diz que o artigo 142, tão falado pelos S, caso Bolsonaro faça uma intervenção, para ele não vale nada. Olha os absurdos disso aí. Para ele não vale, segundo a interpretação dele. Quer dizer que as leis só valem para ele aplicar nos outros. Se for para ele, contra ele, não vale não. Que absurdo. Se aqui fosse um país sério mesmo, de verdade, Alexandre de Moraes estava na cadeia há muitos anos. Há muitos anos. Eu acho difícil demais a intervenção sair. Mas se por acaso acontecer, seria uma das coisas mais boas no mundo que aconteceu, entendeu? Agora, para ele, lei nenhuma vale. Já pensou? Vale para todo mundo, menos para ele. O Supremo Tribunal Federal já sabe como agir caso o presidente da República, Jair Bolsonaro, acione o artigo 142 da Constituição e aponte parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. A Suprema Corte pretende derrubar o decreto com base em duas decisões anteriores. A primeira é de 2020, quando o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que as Forças Armadas não podem atuar como poder moderador em caso de ruptura dos três poderes. Segundo a decisão do mesmo ano, é de que quando o ministro Luiz Fux afirmou que a missão institucional das Forças Armadas pode ser limitada, pontuando, ainda que aspas, exclui-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, eu fecho aspas. É isso, para analisar essa situação que envolve a possibilidade do acionamento do artigo 142, eu quero dar boas-vindas ao nosso comentarista diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Paulo, um grande abraço a você. Queria a sua análise precisa acerca desse assunto que a gente já vem repercutindo nos últimos dias, né? Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Prazer tê-lo aqui de volta. A vocês que estão em casa, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Eu li essa notícia, Daniel, e fico... Sempre que eu vejo essas notícias, eu fico um pouco confuso. Sou uma pessoa confusa, né? Porque eu entendi que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as Forças Armadas não podem agir para impedir o STF de desrespeitar a Constituição, porque o STF já decidiu, em outras duas oportunidades, desrespeitando a Constituição, que as Forças Armadas não podem agir. Não sei, parece estranho isso? Não parece meio circular? Se eu sou uma pessoa muito cartesiana aqui, na minha lógica, formação de exatas, mas eu não... Tem um meme da Nazaré para botar aqui na tela, porque o STF decidiu que as Forças Armadas não podem agir, porque o STF decidiu que as Forças Armadas não podem agir. Eu acho que não vai rolar, não vai colar, não. No fundo, gente, assim, o que a gente está vendo é o ditador. É o ditador agindo. O ditador decide que ele tem poderes. E quem diz que ele tem poderes? Ele mesmo. Poderes infinitos. Tem lá o artigo 142. Está lá escrito. Garantia dos poderes constitucionais. E o que são poderes constitucionais? Ora, aqueles que podem tudo que está previsto na Constituição. Nada a mais, nada a menos. Então, se por algum motivo a Constituição, os poderes não estiverem conseguindo fazer valer as suas prerrogativas constitucionais, valem as Forças Armadas. Não é isso que está escrito. Senão, o que faz? Tira o artigo 142 da Constituição? Reescreve? Afinal das contas, não tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje é quinta-feira, né? Estamos no dia 22 de dezembro. Vamos botar os pingos nos is, né? Se as Forças Armadas, se o presidente convocar as Forças Armadas para agir, é claro que o STF vai, em 15 minutos, determinar que o decreto do presidente invocando o artigo 142 é inconstitucional, não é válido, etc, etc.
Mas o fato é que, neste momento, se as Forças Armadas estiverem dispostas a agir, o que o STF decide é absolutamente irrelevante. Porque o STF, ele é o autor do crime. Então, assim, a posição deles é absolutamente irrelevante. Um dia, alguém vai explicar que o Supremo Tribunal Federal é um tigre de papel. Eles não têm poder nenhum. Eles têm absolutamente poder nenhum. A frase lá de que basta um cabo e um soldado, né, atribuída ao Eduardo Bolsonaro, ela tem um fundo de verdade. O Supremo Tribunal Federal só tem poder enquanto quem tem o poder de fato, ou seja, as forças armadas, porque tem armas, né, todas elas, lato sensu, cumprirem as decisões que eles fizerem. Então, no dia que o Xandão escrever lá num papel, prendam o Bolsonaro, e os agentes da Polícia Federal virarem e falarem assim, não, acho que não, acho que isso aqui não tá valendo. Acabou. O Xandão, o Xandão gosta de malhar. Descobri outro dia que o Xandão gosta de malhar, e malha inclusive na academia dos militares, aí em Brasília. Falaram que é marombeiro, que explica, né? Tem um pouco mais de testosterona do que muita gente lá no Palácio, não deixa de ser admirável esse aspecto, pelo menos. Mas no dia que não cumprir a decisão, acabou. Então eles têm um plano, né? Eles têm um plano. O Mike Tyson dizia, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. E obviamente não estou falando para darem uma saca, um soco na cara em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, sou contra essas violências. Mas o que eu estou dizendo é que o plano vai por água abaixo no momento em que os militares decidirem que vão cumprir o que está escrito na Constituição, e não o que o Barroso decidiu. Porque o juramento dos militares, o juramento do presidente da República quando tomou posse, todas essas pessoas juram que vão defender a pátria e a Constituição. Não o que o Barroso... ninguém jurou defender o que o Barroso decidiu, ou que, sei lá, o Fux decidiu. Jurou cumprir o que está escrito no texto, o que o legislador fez em 1988. E acabou. Nada além disso, nada mais, nada menos. Agora, para isso você precisa de duas coisas. Primeiro, o comandante em chefe, né? Está no artigo 142, autoridade suprema, sobre a qual a quem as Forças Armadas se reportam. A autoridade suprema precisa decidir, né? E aí a autoridade suprema tem um problema. A autoridade suprema, ela quer chegar na noitada já com a mulher garantida. A autoridade suprema acha que está tudo certo, está tudo garantido, que tem que estar tudo certinho. Como se guerra não fosse precariedade. Não tem um presidente na história do Brasil que tenha tido mais apoio popular do que o presidente Bolsonaro, que tenha, nesse momento, mais apoio popular, um apoio tanto em quantidade quanto em intensidade, e mais apoio entre os militares. Mais. Não existe. Não tenho apoio suficiente, não sei o que. Tem mais apoio do que qualquer um já teve. Tem apoio de boa parte das forças, tem apoio de boa parte das tropas, tem apoio de quem quiser. Se quisesse fazer valer a vontade, ia lá e fazia. E aí do lado das forças, essa é a primeira coisa, o comandante em chefe precisa decidir. Segundo, o comandante em chefe pode decidir, pode ter gente que pode decidir que não vai cumprir. Assim como o Alexandre de Moraes pode dar uma ordem, um policial federal decidir que não vai cumprir, mas ele vai lá e dá, porque ele peita, né? Se o presidente der a ordem e alguém não cumprir, e aí essa pessoa está sofrendo as consequências. O que vai fazer? Vai botar força para lutar contra a força? Vai ter motim? Não vai ter motim? Isso aí você só descobre quando faz. Isso aí você só descobre quando faz. Então hoje fica o Supremo Federal dizendo que se fizer ele vai impedir, o presidente diz que não faz porque não tem um apoio suficiente, e os militares ficam dizendo que não fazem porque o presidente não disse para fazer. E fica esse jogo aí, e no final das contas não acontece nada. E esse é o problema do Brasil. O Brasil é o país da inércia.